O alerta da Ucrânia. Não há ninguém que venha lutar por você tão bem quanto você mesmo, mas... Noite para fabricar equipamentos que protejam seu país. Todos usam estratégias distintas contra o mesmo inimigo. As tensões crescem rapidamente no Mar Báltico. Na fronteira leste da OTAN, Estônia, Letônia e Lituânia se preparam discretamente para uma possível luta que esperam evitar. Caças da OTAN aguardam prontos para decolar com motores ligados, quando um avião russo se aproxima demais. Pilotos civis relatam súbito desaparecimento do sistema de posicionamento global devido à guerra eletrônica russa. Na Lituânia, autoridades criaram uma zona de exclusão aérea perto da Bielorrússia após drones explosivos caírem do outro lado da fronteira. Em terra, os exércitos estão se fortalecendo. A Estônia está mantendo seus jovens recrutas fardados por quase um ano. A Letônia retomou o serviço militar obrigatório com sorteio de jovens. Já a Lituânia se prepara para o serviço universal. Então, por que esses países estão se preparando para se defender justamente do império do qual já fizeram parte? Mas, mais importante ainda, será que essas pequenas nações realmente têm alguma chance contra o gigante poderoso? Em breve, revelaremos a realidade que você verá. Mas as pessoas não vão ver porque o YouTube não divulga temas polêmicos, a menos que você curta o vídeo. Estônia, Letônia e Lituânia, os estados bálticos, localizam-se no norte da Europa, junto ao Mar Báltico. Eles são essenciais para a Rússia e a OTAN por razões muito importantes. No mapa, eles parecem 3 degraus empilhados. No topo está a Estônia, encostando na fronteira oeste da Rússia, enquanto fica de frente para a Finlândia, do outro lado do Golfo. Abaixo está a Letônia, que faz fronteira com Rússia e Bielorrússia a leste. E por fim, na parte inferior, está a Lituânia, conectada à Bielorrússia e ao enclave russo de Kaliningrado. Para a Rússia, as relações com os bálticos sempre foram cruciais. O acesso ao Mar Báltico era vital porque, a partir dali, a Rússia podia alcançar a Europa para rotas comerciais e para atividades navais. Se a Rússia dominasse os estados bálticos, ampliaria seu poder naval e comercial. Esse fator geográfico fez a Rússia invadir os países bálticos. Sim, você ouviu direito. A rivalidade entre os bálticos e a Rússia vem de séculos, desde a época da União Soviética, mas o povo báltico nunca deixou esse domínio durar muito. As raízes dos estados bálticos são profundas. Na antiguidade, povos fino-úgricos viviam no norte e tribos bálticas no sul. Depois, na Lituânia, outros grupos como eslavos, judeus, tártaros e outros menores também se juntaram. Essa mistura trouxe tanto comércio quanto importância estratégica. E, no século XII, a Lituânia se tornou tão forte que a história a lembra como o Grão-Ducado da Lituânia. No século XIII, cavaleiros e cruzados alemães vieram da Europa. Eles começaram a espalhar o cristianismo na região e, pouco a pouco, estabeleceram controle sobre a Estônia e a Letônia. Naquela época, a Lituânia ficou como a única terra báltica ainda independente. Além disso, ela se aliou à Polônia e juntas formaram o poderoso estado chamado Comunidade Polaco-Lituana. Mas a geografia da região a torna lucrativa demais. Controlar o Mar Báltico garantia acesso às rotas comerciais europeias e fortalecia o poder naval do país. Quem iria controlá-lo? E alguém já estava de olho nisso. Em 1558, o czar Ivan, o Terrível, atacou a Livônia, região hoje conhecida como Estônia e Letônia. No início, a Rússia levou vantagem, mas aos poucos a situação mudou. Polônia, Lituânia, Suécia e Dinamarca participaram do conflito para proteger a Livônia. Isso virou o jogo e, após quase 25 anos de luta, a Rússia foi derrotada. Mesmo após uma longa guerra, a Rússia não conquistou as nações bálticas. Mas a história continuou. No século XVIII, a Rússia ganhou destaque. Pedro o Grande combateu a Suécia na Grande Guerra do Norte, encerrada em 1721 pelo Tratado de Nystad.
Com esse acordo, a Suécia teve que ceder parte de seu território à Rússia. O resultado foi que grandes porções da região do Báltico, especialmente Estônia e Letônia, ficaram sob controle russo. Naquela época, a Suécia dominava o Báltico, controlando Estônia, Letônia e partes da Finlândia. Mas, após o tratado, a Rússia emergiu como a nova potência dominante na região. Com esse tratado, a Rússia finalmente ganhou acesso ao Mar Báltico. Às margens do rio Neva, construiu São Petersburgo e a chamou de janela para a Europa. Com a cidade, a Rússia passou a negociar direto com a Europa. Nos anos que se seguiram, até o final do século XVIII, os 3 estados bálticos haviam caído sob controle russo. Isso ocorreu porque a comunidade polaco-lituana enfraquecia e tanto o rei quanto o parlamento eram eleitos. Todo grande proprietário de terras tinha direito de veto. Isso significava que um homem podia bloquear o processo de decisão. Assim, o governo mal funcionava e aprovar reformas tornou-se quase impossível. Essa fraqueza permitiu a interferência de Rússia, Prússia e Áustria. Eles impuseram governantes, fomentaram levantes e levaram a comunidade ao caos. Por fim, Rússia, Prússia e Áustria dividiram-na em 3 partes quando ela já não podia resistir. Na divisão, Lituânia e grande parte da Polônia ficaram com a Rússia. Assim, no final do século XVIII, os 3 estados bálticos ficaram sob domínio russo, mas por pouco tempo. No século XIX, a Rússia buscou transformar os estados bálticos. A língua, cultura e administração russas foram forçadas. A pressão despertou algo novo. Os bálticos começaram a defender sua língua, canções e identidade. Lentamente, em seus corações, começou a surgir um sonho, o sonho de liberdade. Então, veio o século XX. Em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial. De um lado estavam Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Bulgária, chamadas potências centrais. Contra eles estavam as potências aliadas, Grã-Bretanha, França, Rússia, que depois foram acompanhadas pelos Estados Unidos, Itália e vários outros. No começo, a Alemanha era forte e ocupou Estônia, Letônia e Lituânia durante a guerra. Mas, ao final da guerra, a Alemanha foi derrotada e forçada a recuar dos estados bálticos. Enquanto isso, a Revolução de 1917 abalou tudo na Rússia. O czar Nicolau II foi deposto e, após a Revolução de Outubro, os comunistas assumiram o poder, levando o país à guerra civil. Para os estados bálticos, era o momento ideal. O exército alemão havia saído e o governo russo estava instável. Com essa oportunidade, Estônia, Letônia e Lituânia criaram conselhos nacionais e declararam independência. A esperança de liberdade finalmente se tornou realidade, ou pelo menos parecia. A Lituânia foi a primeira a agir. Em 16 de fevereiro de 1918, seu Conselho Nacional declarou a independência, tornando o país livre e democrático, separado da Rússia. Depois veio a Estônia. Em 24 de fevereiro de 1918, ela emitiu uma declaração de independência e se autodenominou uma república. Apesar da ocupação alemã logo após, essa data virou marco da liberdade da Estônia. Em 18 de novembro de 1918, em Riga, a Letônia declarou independência e criou um governo provisório. No início, a Letônia teve que lutar tanto contra as forças alemãs quanto contra as soviéticas. Mas o sonho já havia criado raízes. No fim de 1918, os 3 estados já se declararam nações livres, ao menos por hora. Após as declarações, cada estado criou seu governo provisório. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha recuou e surgiu a ameaça da Rússia soviética. Eles queriam manter a liberdade. As nações bálticas lutaram juntas em guerras ferozes de independência. Eles defenderam sua terra e acabaram derrotando o Exército Vermelho. Após a luta, construíram estados modernos com constituições, parlamentos e novas instituições para garantir que suas nações sobrevivessem sem perder a identidade. Nos anos 1920, Estônia, Letônia e Lituânia alcançaram estabilidade e independência modernas. Durante quase 20 anos, viveram como nações livres. A Polônia também, após ser dividida por 123 anos entre Rússia, Alemanha e Áustria, recuperou sua independência na mesma onda de mudanças.
Mas em 1939, uma sombra caiu sobre os estados bálticos. Naquele ano, Adolf Hitler na Alemanha e Joseph Stalin na União Soviética fizeram um acordo secreto, o Pacto Molotov-Ribbentrop. Nesse período, Hitler fez da Alemanha uma ditadura nazista e sonhava com um grande império. Stalin governou a União Soviética com mão de ferro e ambição semelhante, mas sob a ideologia comunista. Seus sistemas eram opostos, fascista e comunista. Ainda assim, seus objetivos se sobrepunham: expandir, dominar e controlar. Em agosto de 1939, eles secretamente decidiram dividir as terras caso houvesse guerra na Europa. No acordo secreto, os estados bálticos ficaram na esfera soviética e a Polônia seria dividida ao meio. Poucos dias depois, em 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia pelo oeste, dando início à Segunda Guerra Mundial. 2 semanas depois, em 17 de setembro, as forças de Stalin avançaram pelo leste e a independência da Polônia sumiu em poucas semanas. O país foi dividido. O oeste ficou com a Alemanha nazista e o leste com a União Soviética. Depois de esmagar a Polônia pelos dois lados, a fome de Stalin não parou. Em 1940, a União Soviética invadiu Estônia, Letônia e Lituânia. As forças soviéticas assumiram o controle, destituíram líderes locais e impuseram governos leais a Moscou. Essas novas administrações logo pediram adesão à União Soviética, e o pedido foi aceito. Assim, as nações bálticas voltaram ao domínio soviético, mas a turbulência continuou. Em 22 de junho de 1941, Hitler rompeu o Pacto Molotov-Ribbentrop e iniciou a Operação Barbarossa, invadindo a União Soviética. O leste da Polônia e os estados bálticos estavam no caminho do avanço alemão. As forças de Adolf Hitler ocuparam rapidamente esses territórios, e por um tempo, os nazistas pareciam dominar a região. O Exército Vermelho Soviético resistiu ferozmente. Nomeado em referência à cor do comunismo, o vermelho, o exército foi criado em 1918 para representar os trabalhadores e camponeses da Rússia. O inverno rigoroso e a resistência soviética atrasaram os alemães, permitindo ao Exército Vermelho se reagrupar. Entre 1941 e 1944, sob ocupação nazista, os estados bálticos sofreram atrocidades inimagináveis. Judeus, ciganos e outras minorias sofreram perseguição sistemática. Milhares foram executados, torturados e milhões de vidas inocentes perdidas sob o regime nazista e seus colaboradores. Em 1944, com a Segunda Guerra perto do fim, o Exército Vermelho começou a retomar os países bálticos dos nazistas. Em julho de 1944, Vilnius, a capital da Lituânia, foi retomada. Em 22 de setembro de 1944, Tallinn, capital da Estônia, retornou ao controle soviético. E em 13 de outubro de 1944, Riga, a capital da Letônia, também foi libertada pelas forças soviéticas. De julho a outubro de 1944, as 3 nações bálticas voltaram a ser ocupadas pelos soviéticos. A União Soviética assumiu controle total e incorporou Estônia, Letônia e Lituânia como repúblicas soviéticas. De 1945 a 1953, os estados bálticos sofreram sob Stalin. Qualquer pessoa que falasse contra a autoridade soviética era presa e enviada para campos de trabalho forçado em regiões geladas, como a Sibéria. Em 1949, durante as deportações de março, centenas de milhares de estonianos, letões e lituanos foram retirados de suas casas e enviados para o interior da União Soviética. Mas havia planos secretos para derrubar o regime. Durante a repressão, formou-se um movimento secreto de resistência nas florestas, conhecido depois como Irmãos da Floresta. Esses homens e mulheres corajosos se escondiam nas florestas e faziam ataques de guerrilha contra soviéticos. Apesar da coragem, as políticas brutais de Stalin e o Exército Vermelho acabaram sufocando grande parte do movimento. Ainda assim, o espírito de resistência podia ser sentido ao longo da década de 1950. Após a morte de Stalin, em 1953, o poder passou para Nikita Khrushchev, que implementou a desestalinização. Prisioneiros políticos foram libertados e a vida cultural nos estados bálticos ficou um pouco mais livre. As pessoas podiam falar sua língua, manter tradições e reconstruir a comunidade.
Apesar da liberdade política ser impossível, as nações bálticas permaneciam parte da União Soviética. Em 1964, Khrushchev foi removido e Leonid Brezhnev assumiu, marcando o período de estagnação. Durante o governo de Brezhnev, indústrias foram construídas nos estados bálticos para atender às necessidades soviéticas, não à prosperidade local, tornando a economia dependente de Moscou. Grandes populações russófonas foram assentadas nesses territórios, levando os locais a sentirem sua língua, cultura e identidade ameaçadas. Nas décadas de 1970 e 1980, a União Soviética aparentava força, mas o descontentamento interno crescia. Em 1972, um estudante na Lituânia, chamado Romas Kalanta, ateou fogo em si mesmo em protesto contra o domínio soviético, desencadeando ondas de indignação por todo o país. Nas décadas de 1970 e 1980, dissidentes, escritores, poetas e intelectuais publicaram secretamente artigos e manifestos por liberdade e direitos humanos. Eles arriscaram muito, mas a mensagem se espalhou devagar. Em 1975, os acordos de Helsinki destacaram os direitos humanos. Ativistas bálticos usaram isso contra o governo soviético, lembrando ao mundo que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não cumpria essas promessas. Então veio um ponto de virada. Em 1985, Mikhail Gorbachev se tornou o líder da União Soviética. Ele introduziu políticas chamadas glasnost, que significa abertura, e perestroika, que significa reestruturação, que deram às pessoas nos estados bálticos a coragem de falar abertamente e protestar contra o domínio soviético. Em 1987, os movimentos independentistas cresciam rapidamente. Em 1988, a Estônia iniciou a Revolução do Canto, com milhares reunidos cantando músicas tradicionais e exigindo liberdade. Movimentos parecidos surgiram na Letônia e Lituânia. Em 1989, ocorreu o histórico Caminho Báltico. Em 23 de agosto, no 50º aniversário do Pacto Molotov-Ribbentrop, as pessoas formaram uma corrente humana de 600 quilômetros, ou cerca de 350 milhas, que ia de Vilnius, na Lituânia, até Tallinn, na Estônia. Esse protesto pacífico enviou uma mensagem clara ao mundo. Os povos bálticos não aceitariam mais a ocupação soviética. O movimento pela liberdade se fortaleceu. Em 1990, a Lituânia foi o primeiro estado báltico a declarar independência no parlamento. A União Soviética se recusou a reconhecer e impôs um bloqueio econômico. Em janeiro de 1990, tropas soviéticas atacaram manifestantes em Vilnius, matando muitos. No entanto, essa violência fortaleceu e tornou o movimento ainda mais determinado. Mais ou menos na mesma época, Estônia e Letônia também declararam independência. Em agosto de 1991, houve uma tentativa de golpe linha dura contra Gorbachev na União Soviética. Comunistas tentaram tomar o poder, achando que reformas enfraqueciam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O golpe durou 3 dias e enfraqueceu muito o governo soviético. Os estados bálticos consolidaram sua independência nesse momento. Em dezembro de 1991, após o colapso da União Soviética, o exército russo se retirou e Estônia, Letônia e Lituânia tornaram-se totalmente independentes. Eles escolheram a democracia para construir países modernos e autônomos após anos de ocupação e luta. Após a independência e a estabilização das democracias, os estados bálticos iniciaram a modernização das forças armadas e alianças com países ocidentais. Após anos de luta, perceberam que o futuro é imprevisível e agora querem garanti-lo. Desta vez, o Ocidente surgiu como uma garantia. Eles começaram a entrar em contato com seus líderes. Por fim, o esforço compensou em 29 de março de 2004, quando Estônia, Letônia e Lituânia ingressaram na OTAN. Essa adesão garantia que, se algum desses países fosse atacado, toda a OTAN os defenderia. Em outras palavras, a Rússia não poderia mais atacar abertamente os estados bálticos sem desencadear uma resposta coletiva. A partir daqui, tudo mudou, inclusive a geopolítica dos bálticos. Os 3 países comemoraram sua recém-adquirida segurança e sensação de proteção, mas a Rússia via as coisas de forma diferente. Na época, o ministro da Defesa russo, Sergei Ivanov, disse que a adesão à OTAN era uma séria preocupação de segurança. Os estados bálticos fazem fronteira com a Rússia,
e sua entrada na OTAN permitiu o envio de tropas e armas estrangeiras ao local. Por anos, a Rússia influenciou a região, mas a expansão da OTAN ameaçava esse controle. Além disso, os estados bálticos agora faziam parte do amplo quadro político e militar dos Estados Unidos e da Europa, apresentando à Rússia um grande desafio estratégico. As tensões entre a Rússia e os estados bálticos começaram a aumentar, e então a Rússia passou a buscar maneiras de recuperar sua influência. Em 2007, a Rússia lançou um forte ataque cibernético à Estônia, considerado a primeira grande guerra cibernética mundial. O ataque começou em 27 de abril de 2007, após o governo estoniano remover o Memorial do Soldado de Bronze da era soviética em Tallinn. Em resposta, hackers e criminosos cibernéticos apoiados pela Rússia lançaram um ataque de negação de serviço distribuído, ou ataque de negação de serviço distribuído contra os sites do governo, da mídia e dos bancos da Estônia. Durante 3 semanas, um ataque de negação de serviço distribuído utiliza milhares de computadores para sobrecarregar um site e deixá-lo inacessível. Por vários dias, os serviços de internet da Estônia foram interrompidos e as operações digitais normais chegaram a um impasse. Foi a primeira vez que um ataque cibernético teve um impacto tão massivo em um país inteiro, marcando um novo capítulo na Guerra Moderna, a Era da Guerra Cibernética. O ataque mostrou aos estados bálticos que só a força militar não bastava. Segurança digital, defesa cibernética e cooperação internacional eram essenciais. A Estônia, com apoio da OTAN, criou o Centro de Excelência em Defesa Cibernética Cooperativa, que segue protegendo o país de ameaças digitais e fortalecendo sua resiliência. Mas logo perceberam que isso não era suficiente, porque a Rússia logo mostrou qual é o seu verdadeiro poder. Em agosto de 2008, a calmaria do Cáucaso foi quebrada. Em 1º de agosto, separatistas da Ossétia do Sul, com apoio russo, bombardearam vilarejos georgianos. Os pacificadores georgianos tentaram responder, mas seus esforços foram esporádicos e ineficazes diante da tempestade de fogo. Poucos dias depois, em 7 de agosto, a Geórgia contra-atacou. Eles iniciaram uma operação militar na Ossétia do Sul e logo controlaram Tskinvali, capital da região. A resposta foi imediata e avassaladora. Em 8 de agosto, a Rússia lançou uma invasão em grande escala à Geórgia, uma ofensiva coordenada por terra, ar e mar. As tropas russas expandiram rapidamente as operações na Ossétia do Sul e Abecásia, enquanto ataques cibernéticos atingiam as comunicações e infraestrutura da Geórgia. Em poucos dias, as forças russas avançaram para o oeste da Geórgia, capturando cidades como Gori e deixando o país tentando reagir. Em 12 de agosto, um cessar-fogo mediado pelo presidente francês Nicolas Sarkozy trouxe uma pausa tensa ao conflito. Mas a guerra não acabou. Em 26 de agosto, a Rússia reconheceu a independência da Abcásia e Ossétia do Sul, territórios que a Geórgia considera seus. As tropas russas começaram uma retirada parcial, mas sua presença nessas regiões permaneceu, deixando as fronteiras da Geórgia incertas. Estônia, Letônia e Lituânia, os estados bálticos, observavam atentamente. Eles viam a agressão da Rússia como um alerta, não um problema distante. Essas pequenas nações perceberam que, se a Geórgia, fora da OTAN, foi invadida rapidamente, os bálticos também estavam vulneráveis. Eles condenaram firmemente as ações da Rússia e iniciaram uma reavaliação urgente e séria da segurança nacional. A entrada na OTAN deixou de ser só símbolo político e virou questão de sobrevivência. As nações bálticas pressionaram por tropas permanentes da OTAN, aceleraram a modernização militar e priorizaram exercícios rápidos e treinamentos de defesa coletiva. Em 2010, a OTAN formalizou sua resposta com a Operação Guardião da Águia. Esse plano de contingência do artigo 5 foi criado para proteger os estados bálticos e a Polônia contra a agressão. Conforme o plano, 9 divisões da OTAN seriam rapidamente implantadas, com centros logísticos na Polônia e Alemanha. Reforços navais, incluindo navios de guerra britânicos e americanos, foram posicionados no Mar Báltico. O foco na rápida movimentação de tropas, defesa aérea e controle marítimo virou parte central da estratégia regional da OTAN. A partir desse momento, o cenário de segurança do Báltico mudou permanentemente.
As forças da OTAN e dos Estados Unidos da América aumentaram sua presença, tanto de forma permanente quanto rotativa, enquanto o compartilhamento de inteligência, a defesa cibernética e os exercícios de treinamento conjunto tornaram-se pilares da defesa do Báltico. A Guerra da Geórgia, em 2008, deixou uma mensagem clara. Em um mundo de conflitos rápidos, preparação, aliança e prontidão diferenciam sobrevivência de vulnerabilidade. De 2010 a 2014, os céus do Báltico foram palco de tensão constante. Aviões militares russos violaram repetidamente o espaço aéreo do Báltico, às vezes passando perigosamente perto, às vezes tentando entradas não autorizadas. Foram manobras provocativas, sinais de que Moscou queria testar a OTAN e a determinação da Estônia, Letônia e Lituânia. A OTAN reagiu rápido. A missão de policiamento aéreo do Báltico foi expandida, com caças decolando mais frequentemente, patrulhas rotineiras e melhorias nas bases aéreas para garantir resposta rápida a qualquer momento. Enquanto isso, a Rússia não ficou apenas no ar. Sua marinha realizou grandes exercícios perto do Mar Báltico, adicionando mais uma camada de pressão e sinalizando que a região era uma arena de alto risco. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. Por isso aparecem vídeos com menos de 1000 visualizações na sua página inicial. Isso não quer dizer que todos devam iniciar um canal. Se você já pensou em criar um canal no YouTube, inclusive sem mostrar o rosto, agora é o momento ideal. O YouTube está pagando milhões aos criadores todos os dias e está promovendo canais novos e menores, agora mais do que nunca. Mas tenho certeza de que você tem muitas dúvidas sobre como começar e crescer um canal. Recebemos perguntas no nosso e-mail o tempo todo de alguns de vocês. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um só vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém que está interessado em começar seu próprio canal no YouTube, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube, clicando no link na descrição ou no card na sua tela. Os estados bálticos sabiam que simplesmente não podiam ficar apenas assistindo. O serviço militar obrigatório voltou, o orçamento de defesa cresceu e a coordenação com a OTAN virou prioridade. Compartilhamento de inteligência, exercícios conjuntos e treinamentos de prontidão integram o planejamento militar diário. E embora esses anos tenham sido cheios de tensão, nenhuma guerra em grande escala estourou. Ainda assim, essas provocações serviram como um alerta. Em fevereiro de 2014, o mundo viu a Rússia avançar sobre a Crimeia. A Ucrânia enfrentava turbulência após os protestos do Euromaidan derrubarem o presidente Yanukovych, provocando vácuo de poder e caos político. A Rússia aproveitou o momento e enviou tropas sem insígnia, os pequenos homens verdes, para controlar pontos estratégicos da Crimeia. Até 27 de fevereiro, o parlamento da Crimeia foi tomado e um governo pró-Rússia instalado. Em 16 de março, a Crimeia fez um referendo que indicou 97% de apoio à adesão à Rússia. O mundo não se convenceu e observadores internacionais consideraram a votação injusta e ilegal. 2 dias depois, em 18 de março, a Rússia anexou a Crimeia e instalou forte presença militar. Moscou justificou a ação citando a maioria russa na Crimeia, a base naval de Sevastopol e o receio de aproximação da Ucrânia com a OTAN. A Rússia viu como autodeterminação, mas a maioria da comunidade internacional considerou violação da soberania ucraniana. Para os estados bálticos, isso era mais que notícia, era um aviso direto. Estônia, Letônia e Lituânia reforçaram rapidamente a segurança, aumentaram os gastos em defesa, aceleraram a modernização militar e intensificaram a coordenação com a OTAN. Na cúpula da OTAN, no país de Gales, em 2014, os aliados reforçaram a meta de gastos com defesa de 2% do produto interno bruto, expandindo a força de resposta da OTAN e criando a força-tarefa conjunta de prontidão muito alta, Very High Readiness Joint Task Force, capaz de responder a qualquer emergência em apenas 5 dias. Em 2016, os estados bálticos estavam mais atentos ao que ocorria ao redor. As ações da Rússia na Geórgia em 2008 e a anexação da Crimeia em 2014 mostraram que a influência de Moscou não era só coisa do passado. Ainda era um perigo. Na cúpula da OTAN em Varsóvia, criou-se o plano Presença Avançada Reforçada. Não era só estratégia, era uma promessa.
Brigadas de batalha rotativas seriam enviadas aos estados bálticos e à Polônia. A Estônia teria um batalhão britânico, a Letônia um canadense, a Lituânia um alemão e a Polônia um liderado pelos Estados Unidos da América. A Estônia levou isso a sério. Eles restabeleceram o serviço militar obrigatório, fortaleceram a defesa territorial e investiram recursos em cibersegurança. A Letônia elevou o orçamento de defesa e construiu infraestrutura para apoiar tropas aliadas. A Lituânia aumentou os gastos com defesa em 170% e modernizou suas forças armadas com artilharia avançada. As missões de policiamento aéreo foram ampliadas nos 3 países. As forças de reação rápida foram reforçadas e a mensagem era clara: os bálticos não seriam mais alvo fácil. Mas a Rússia também não parou. Em 2017, junto com Belarus, realizou o Zapad, maior exercício militar conjunto desde a Guerra Fria. Mais de 10.000 soldados participaram, e cada movimento foi planejado para passar uma mensagem. A OTAN observou atentamente enquanto ataques simulados se concentravam no corredor de Suwałki, um estreito corredor que conecta os estados bálticos à Europa Central. Com apenas 65 quilômetros, ou cerca de 40 milhas de comprimento, e de 20 a 50 quilômetros, ou 12 a 31 milhas de largura, essa faixa de terra era crucial. Se a Rússia tomasse esse corredor, os bálticos poderiam ficar isolados da OTAN. De repente, o que antes era um problema distante no mapa, se transformou em uma ameaça real e tangível. A OTAN respondeu imediatamente. O envio de tropas cresceu, infraestrutura reforçada e exercícios conjuntos intensificados. A Estônia instalou radares navais e criou cobertura conjunta para monitorar ameaças. O efetivo em tempo de guerra foi aumentado para 267 mil. A Lituânia instalou sistemas de defesa aérea, NASAMS, e modernizou armas antitanque, e a história continuou. Em 2020 e 2021, Finlândia e Suécia entraram na OTAN, fortalecendo como nunca o Mar Báltico. As nações bálticas investiram em defesa cibernética e contramedidas à guerra híbrida, enquanto a OTAN ampliou o compartilhamento de inteligência e reforçou as forças. Dos tempos de invasões à defesa moderna coordenada, os bálticos se transformaram. O que antes parecia vulnerável e exposto, agora contava com o apoio de uma aliança pronta para responder de forma rápida, inteligente e unida. E, durante tudo isso, uma coisa ficou clara: as lições da história estavam sendo aplicadas em tempo real. Criando um escudo forte para enfrentar as tempestades do século XXI, então veio o movimento mais brutal da Rússia. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu totalmente a Ucrânia. Isso não era apenas sobre território, mas sobre poder. Putin já havia chamado a dissolução da União Soviética de uma grande tragédia. A guerra revelou o objetivo de reintegrar a Ucrânia à Rússia e impedir o avanço da OTAN. No leste, mais de 190 mil tropas russas foram posicionadas na fronteira, gerando a maior crise de segurança na Europa em décadas. Para a Estônia, Letônia e Lituânia, a mensagem foi clara: se a Rússia atacasse a Ucrânia, eles também estariam em risco. A resposta foi rápida. A Estônia ampliou o exército. A Letônia retomou o serviço militar obrigatório em 2024. E a Lituânia investiu em armas modernas. Eles também deram grande apoio à Ucrânia. Em 2022 e 2023, a ajuda da Estônia foi equivalente a 1.469% do seu produto interno bruto. A Letônia deu 1.128% e a Lituânia 1.145%. Quantias muito grandes para economias tão pequenas. Em casa, começaram a construir a linha de defesa do Báltico, um sistema de 600 milhas de bunkers, trincheiras e armadilhas antitanque para retardar avanços russos. Só a Estônia planejou cerca de 600 bunkers. Eles também fortaleceram suas defesas cibernéticas, melhoraram o treinamento em guerra híbrida e aprofundaram o compartilhamento de inteligência com a OTAN. A OTAN reforçou a região com Estados Unidos da América, Reino Unido, Alemanha e Canadá enviando unidades especiais. Finlândia e Suécia entraram na OTAN, fortalecendo o escudo do norte da Europa. A OTAN ampliou sua reação rápida, fez exercícios com exércitos bálticos e os Estados Unidos da América deram. Estados Unidos da América, dólares, 169 milhões em ajuda militar até 2021. Os estados bálticos se preparam para fortalecer suas forças armadas.
A Estônia quer quase dobrar seus soldados ativos nos próximos anos, enquanto Letônia e Lituânia também reforçam suas forças. Os três países planejam elevar os orçamentos de defesa para 4 a 5% do produto interno bruto até 2029. A Estônia já aprovou um programa de defesa de 32 bilhões de euros até 2029 para armas avançadas e centros de comando digital. Uma linha de defesa está sendo formada, com bunkers e trincheiras. A Estônia implantou barreiras antitanque conhecidas como dentes de dragão, espalhadas pelos campos para parar os tanques em seu caminho. 15 horas por dia esta fábrica lituana está a todo vapor. Máquinas enormes, junto com os trabalhadores, constroem barreiras aos montes, chamadas pirâmides de concreto. Dente de dragão pesam centenas de quilos. Já os bloqueios de estrada feitos de vergalhões com mais de 30 centímetros de espessura são chamados de ouriços. Um nome de conto de fadas para um propósito sério: proteção contra uma invasão russa. Rios, lagos e valas agora fazem parte da defesa, usando a natureza como barreira contra invasões. Em Narva, Estônia, a um rio da Rússia, portões de aço foram instalados na ponte principal, prontos para fechar rapidamente. Não são só os moradores locais. A Alemanha posicionou uma brigada inteira na Lituânia. Quase 5.000 soldados com tanques e blindados cruzam pequenas vilas em ritmo de guerra. Em 2024, os bálticos tomaram a polêmica decisão de sair do Tratado de Ottawa. Assinado por mais de 160 nações, o tratado proibia o uso de minas terrestres antipessoais devido às vítimas civis em guerras passadas. Por anos, ele foi símbolo da luta contra esse armamento. Mas para Estônia, Letônia e Lituânia, a ameaça da Rússia superava os riscos. Ao sair do tratado, ganharam o direito legal de reintroduzir minas. Não espalhadas ao acaso, mas posicionadas em áreas controladas para bloquear tanques e atrasar invasores. Para eles, não é agressão, mas sobrevivência. A luta também será além da terra. A defesa cibernética tornou-se linha de frente. Estônia, Letônia e Lituânia criaram comandos cibernéticos avançados para combater ataques russos. Sistemas de detecção de drones, guerra eletrônica e resposta rápida estão sendo aprimorados. Esses esforços integram a defesa cibernética da OTAN, formando um escudo coletivo contra ameaças híbridas. As melhorias avançam rápido no ar e no mar. Navios dos Estados Unidos da América, França e Dinamarca intensificaram as patrulhas da OTAN no Mar Báltico. Lituânia e Estônia instalaram sistemas noruegueses de mísseis superfície-ar para bloquear ameaças aéreas. O NASSAMS é um sistema móvel de mísseis superfície-ar, criado para defesa contra aeronaves, drones e mísseis de cruzeiro. Radares avançados, alertas antecipados e drones são distribuídos na região, dando aos bálticos mais controle dos céus e mares. Ao mesmo tempo, a Rússia também está se preparando. Em Kaliningrado, ela está modernizando mísseis e sistemas de artilharia. No Lago Ladoga, ela está expandindo sua base naval para mísseis de cruzeiro. Moscou também está aumentando operações secretas, como sabotagem submarina, enquanto exercícios surpresa frequentes e movimentos rápidos de tropas lembram aos bálticos que a ameaça é constante. Para Estônia, Letônia e Lituânia, a guerra na Ucrânia foi um ponto de virada. Isso os levou de uma preparação lenta para uma ação urgente. Agora, seus planos incluem terra, ar, mar, ciberespaço e preparação civil. Com a OTAN ao seu lado, eles estão construindo uma defesa forte o suficiente para garantir que, se a Rússia algum dia olhar para eles, o custo da agressão será alto demais para suportar. Apenas o tempo dirá quem vence.